Não, eu acho, viu, Conde? A Gleisi, inclusive, falou isso hoje, né? Que já estaria mais ou menos avançado no qual seria o escopo da PEC, né? Né? Eu acho que eu gosto muito do nome PEC da Bolsa Família. É a PEC para garantir Bolsa Família, garantir que milhões de brasileiros que estão passando fome não passem fome, né? O Bolsonaro tinha aquela PEC dele, né? PEC do desespero eleitoral, tinha prazo de validade, era até a eleição, né? Era um estelionato eleitoral, era para enganar trouxa. Você precisa agora de uma PEC que garanta, né, que as pessoas não passem fome, né? Que 33 milhões de brasileiros não passem fome, que 125 milhões de brasileiros que têm insuficiência alimentar, uma parte dessas pelo menos resolve esse problema, né? Então, eu gosto do nome PEC do Bolsa Família, né? Agora, o jogo é muito pesado, porque isso mexe com orçamento, e aí tem a briga, a famosa luta de classes, né? O orçamento é um local onde se reflete muito a chamada luta de classes na sociedade, né? O capital financeiro, os rentistas e a sua mídia, a mídia rentista, né, estão fazendo um jogo de pressão violento para evitar investimentos, recursos nessa área. Querem que os recursos fiquem trancados, congelados para superávit primário e para pagar banqueiro. É isso que eles querem. Então estão fazendo um jogo muito violento. Aí é que vem os editoriais de Folha, de Estadão, aí é que vem os comentários na TV Globo, na Globo News, né, no SBT. É uma pressão violenta. Aí são porta-vozes do capital financeiro, porta-vozes dos rentistas. Eles não gostam do nome PEC do Bolsa Família ou PEC da Transição. Eles querem dar o nome PEC da Gastança. Pô, eles deviam ter feito um escândalo no governo Bolsonaro quando foi um crime eleitoral. Crime eleitoral. Deviam ter feito muito mais escândalo, né? Mas isso é o jogo da luta de classe. Mas a Gleisi hoje falou que já as negociações avançaram no que se refere ao valor, né? 175 bi, mais ou menos essas negociações avançaram. O problema está no período, porque o gabinete de transição gostaria que valesse para os 4 anos. Né? Agora, é evidente que aí também tem um jogo de pressão do parlamento para aumentar o seu cacife. Se vale por 4 anos, né, ele perde poder de negociação. Então aí entra o jogo do Centrão, de outros parlamentares, que é o seguinte: não, vale por 1 ano, porque depois tem que negociar mais 1 ano, depois tem que negociar mais 1 ano. Então, me parece que as negociações estão avançando, né? Seria um crime contra a sociedade brasileira, né, que essa PEC do Bolsa Família não fosse aprovada, né, porque isso é jogar na miséria, jogar na fome, né, milhões de brasileiros, milhões de crianças brasileiras, né, seria um crime, né? Então, vamos ver. Tem que aumentar a pressão, aí tem um jogo de pressão, né? Faz parte, né? Mas Altamiro, desculpa te interromper. Desculpa te interromper, mas assim, você tem um jogo de pressão, evidente, tal. Mas você está assim, observando, tá bom a pressão que a esquerda está fazendo para conquistar esse espaço? Quer dizer, essa performance, né? Eu acho que do ponto de vista de negociação, eu estou me baseando na fala da Gleisi. No ponto de vista que está direto nessa, né, porque essa é a negociação primeira, é urgente, né? Tem que resolver esse problema orçamentário, porque isso tem a ver com milhões de pessoas passando fome, isso tem a ver com a questão da valorização do salário mínimo, que foi uma promessa de campanha, aumento real. Há 4 anos que o salário mínimo está congelado, não tem aumento real, só tem o reajuste da inflação, e o Guedes queria inclusive acabar com o reajuste da inflação. Tem a ver com áreas do orçamento que são indispensáveis, farmácia popular, merenda escolar, né? Segundo a opinião da Gleisi, que está no olho do furacão, né, tem tido um papel muito ativo, essa é a questão prioritária para esse momento, porque tem prazo para votar essa questão, né? Começa inclusive na semana que vem no Senado, né? A avaliação dela é que avançou no valor e ainda está indefinido no prazo. Que do ponto de vista do governo Lula seria ótimo que fosse uns 4 anos, ou seja, garantia em 4 anos, né? Ainda está indefinido. Então eu acho que avançou. Acho que teria que ter pressão de outros setores da sociedade, evidente. As centrais sindicais têm falado bastante no tema. Agora, você não tem pressão de rua, né? Você não tem esse tipo de coisa. É mais a negociação mesmo, né? O estica daqui, estica de lá, né? Agora, penso eu que é isso. Seria um crime
contra a sociedade brasileira se sabotasse o Bolsa Família para o povo brasileiro. Se a gente